Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora um homem afirma que pode tê-los encontrado. Por séculos, um nome tem intrigado o mundo: Monte Si, a mesma montanha que se diz ser o local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e de onde começou a história do Êxodo. Uma história que mudou o curso da própria história. Mas o mais surpreendente é que mesmo depois de tantos anos, ninguém conseguiu afirmar com certeza onde fica o verdadeiro Monte Si no Egito ou em algum outro lugar completamente diferente. Agora imagine se de repente surgisse uma descoberta que virasse todo esse debate de cabeça para baixo. Em 2025, algo assim realmente aconteceu. Uma equipe chegou a uma área remota e quase inacessível na Arábia Saudita. Um lugar onde não só é difícil para pessoas comuns irem, como também é raro conseguir imagens nítidas. Eles lançaram um drone especial. Não um drone comum, mas um equipado com um radar de penetração no solo extremamente potente, capaz de observar o interior da montanha e não apenas a superfície. E o que encontraram chocou a todos: linhas retas sob as rochas, câmaras subterrâneas e estranhos padrões geométricos. Coisas que a natureza normalmente não cria por si só. Tudo isso apontava para algo que havia sido construído de forma organizada. Mas por quem e por quê? Após a varredura, todas as pistas começaram a apontar para a região noroeste da Arábia Saudita, especialmente em torno de montanhas como Jabal Makla e Jabal Alau. As mesmas áreas que estavam sob suspeita há anos, mas sem nenhuma prova concreta. Se isso se confirmar, essa descoberta poderá não apenas mudar a localização do Monte Si, mas também nos obrigar a entender toda a história do Êxodo de uma maneira completamente nova. Então, o que exatamente está escondido dentro dessa montanha proibida que deixou até mesmo os maiores especialistas perplexos? Assista ao vídeo até o final, pois o verdadeiro mistério ainda está por ser revelado. E se você gosta de conteúdo interessante baseado em pesquisas, não se esqueça de se inscrever no canal, pois não é todo dia que encontramos algo assim. O grande destaque desta missão foi que desta vez o drone não estava apenas capturando fotos de cima. Pessoas já haviam visto essa área antes. Fotos foram tiradas, foram feitas suposições à distância, mas tudo se limitava à superfície. Desta vez foi diferente. Pela primeira vez, dados estavam sendo coletados revelando o que se escondia sob a terra. O radar de penetração no solo instalado no drone conseguia escanear as rochas em profundidade. Isso significa que até mesmo coisas completamente invisíveis de cima poderiam agora ser detectadas. A princípio, parecia que apenas características comuns apareceriam, como camadas de rocha ou antigas alterações geológicas, mas à medida que a varredura avançava, o cenário começou a mudar. Não apenas na superfície, mas também abaixo dela, algo incomum começou a surgir. Em alguns lugares havia linhas retas, em outros lugares espaços vazios como pequenas salas enterradas. E a parte mais chocante era que em certas áreas surgiam padrões geométricos que a natureza normalmente não forma sozinha. Observando tudo isso, a sensação era de que algo havia sido construído ali. E que com o tempo fora soterrado sob areia e pedra. Ao analisar esses dados mais detalhadamente, uma área específica começou a aparecer repetidamente. Todos os indícios apontavam para o noroeste da Arábia Saudita. 2 montanhas em particular surgiam com frequência: Jabal Makla e Jabal Alau. Curiosamente, algumas pessoas já suspeitavam desses locais antes, mas nenhuma evidência concreta havia sido encontrada. Por isso, a discussão nunca avançou de fato. Agora, pela primeira vez, parece que informações reais estão começando a substituir as suposições. Isso levanta uma questão importante. Será que esses lugares são realmente tão especiais? O que torna essas montanhas tão significativas? Um dos principais motivos pelos quais toda essa história se torna ainda mais interessante
É uma antiga referência bíblica encontrada na Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo menciona ali que o Monte Si fica na Arábia. Antes, as pessoas interpretavam isso como uma declaração simbólica. Mas agora alguns estudiosos acreditam que ele pode ter se referido a um local específico, sugerindo que o Sinai pode não estar no Egito, mas em algum lugar da Arábia. Agora conecte isso à história de Moisés. Quando fugiu do Egito, ele foi viver em um lugar chamado Midian. Essa região fica a leste do Golfo de Acaba, que hoje se encontra no noroeste da Arábia Saudita. Foi lá que ele testemunhou o milagre da sarça ardente. Portanto, se Moisés já havia vivido nessa região, faz sentido que quando os israelitas deixaram o Egito, seu caminho tenha sido na mesma direção rumo à Arábia. Dessa perspectiva toda, a rota começa a parecer bastante simples e lógica. Sair do Egito, atravessar o mar e então seguir em direção à Arábia. E não são apenas os textos religiosos que apontam nessa direção. Há também indícios físicos no terreno que indicam a mesma direção. Nos picos de montanhas como Jabal Al, algumas rochas apresentam uma coloração enegrecida no topo, como se tivessem sido queimadas por um calor intenso, enquanto as montanhas próximas parecem completamente normais. Algumas pessoas relacionam isso à cena descrita no Êxodo, onde se diz que quando Deus desceu, a montanha foi coberta de fumaça e começou a tremer. Na mesma região, outra característica incomum é frequentemente mencionada uma grande rocha claramente dividida em duas partes. Entre elas, parece haver uma linha suave ou um canal, como se a água tivesse fluído por ali. O que surpreende é que hoje toda essa área está seca. No entanto, existem indícios nas proximidades que sugerem que a água já fluiu ali com força. Algumas pessoas relacionam isso à história em Êxodo 17, onde Moisés golpeou uma rocha e dela jorrou água para saciar a sede do povo. Em outras palavras, há coisas visíveis aqui que normalmente não deveriam existir nessas condições. E é exatamente isso que torna esse mistério ainda mais profundo. Quando olhamos não apenas para a montanha, mas para toda a área ao redor, a história se torna ainda mais fascinante. Se este é realmente o lugar onde os israelitas acamparam, então deveria haver alguns sinais nas proximidades indicando a presença de um grande assentamento temporário. E é isso que torna este local tão intrigante. Bem em frente à montanha existe uma enorme planície aberta, grande o suficiente para acomodar facilmente milhares de pessoas. A história do Êxodo também descreve pessoas acampando em frente à montanha, e a disposição do local parece corresponder bastante a essa descrição. Além disso, em alguns lugares, podem ser vistas longas fileiras de pedras. Parece que elas foram colocadas para marcar algum tipo de limite. Alguns acreditam que esses podem ser os mesmos limites mencionados na Bíblia, onde as pessoas foram advertidas a não se aproximarem demais da montanha. Se for esse o caso, então essas pedras podem não ser pedras comuns. Elas podem fazer parte de alguma regra ou ritual antigo. Na mesma área também há menção a uma plataforma de pedra. Ela não parece completamente natural. Em vez disso, parece ter sido construída por mãos humanas. Algumas pessoas a associam ao altar que Moisés teria construído durante o período da aliança. Nas proximidades também existe um local de aparência simples que alguns associam ao incidente do bezerro de ouro. E não para por aí. Nas rochas ao redor foram encontradas, segundo relatos, esculturas de vacas e touros. Essas gravuras lembram algumas pessoas da época em que os israelitas adoravam o bezerro de ouro. Ora, se essas esculturas realmente forem desse mesmo período, elas não serão apenas arte. Elas poderão se tornar evidências de um importante evento histórico. Há também outra característica incomum, um pilar de pedra solitário. Alguns acreditam que possa ser um dos 12 pilares erguidos como símbolos das 12 tribos de Israel. Parece fascinante, mas toda a história tem dois lados e aqui não é diferente.
Enquanto alguns conectam todos esses sinais à localização real do Monte Si, arqueólogos e historiadores profissionais discordam. Segundo eles, não é correto identificar um sítio histórico tão importante com base apenas em algumas semelhanças. Primeiramente, eles interpretam a declaração de Paulo, na qual ele afirma que o Sinai fica na Arábia de uma maneira diferente. De acordo com eles, durante o período romano existia uma região chamada Arábia Petraea, que também incluía a península do Sinai. Portanto, é possível que Paulo não estivesse se referindo aos países árabes atuais, mas às fronteiras políticas de sua época. Além disso, alguns textos egípcios antigos também mencionam o sul do Sinai. Nomes como Tihat ou Sefet aparecem nesses registros, os quais alguns especialistas acreditam serem formas antigas do nome Sinai. Curiosamente, essas referências são ainda mais antigas que a época de Moisés, sugerindo que a ligação do Sinai com o Egito pode remontar a tempos muito mais antigos. Outro argumento forte é que, se um evento como o Êxodo realmente aconteceu ali, então deveria haver evidências sólidas da Idade do Bronze, como cerâmica, ferramentas, inscrições ou vestígios de assentamentos. Mas até agora nada parecido foi encontrado com certeza. Por isso, muitos cientistas acreditam que o que quer que esteja sendo visto aqui pode pertencer a diferentes culturas de diferentes períodos históricos. Quanto às rochas enegrecidas, os cientistas não as consideram um fenômeno milagroso. Dizem que em ambientes desérticos o calor extremo, o vento e as reações químicas podem escurecer naturalmente a superfície das rochas ao longo do tempo. Assim, a situação é clara. Por um lado, este local levanta muitas questões e por outro existem argumentos igualmente fortes que o contestam. É por isso que este mistério ainda está longe de ser resolvido. Da mesma forma, as rochas fendidas não precisam necessariamente ser o resultado de um evento específico. A pressão natural dentro do vulcão e as rachaduras que se formam ao longo do tempo também podem causar tais formações. Até mesmo as longas fileiras de pedras são debatidas. Alguns especialistas dizem que podem não ser limites sagrados, mas simples cercas usadas para guiar ou controlar animais. Afinal, esses cercados de pedra eram bastante comuns em antigas sociedades nômades. Por muito tempo, as coisas continuaram assim. Alguns afirmavam que este era o local real, enquanto outros o rejeitavam completamente. Em outras palavras, o debate permaneceu limitado a teorias e suposições. Então, lentamente, a tecnologia começou a mudar o jogo. Um ótimo exemplo disso foi visto em 2012 na região de Angkor, no Camboja. Ali foi utilizada uma tecnologia chamada LAR, um sistema capaz de escanear florestas densas e criar um mapa completo do que está escondido embaixo delas. Antes acreditava-se que existiam apenas alguns templos antigos naquela área. Mas quando a varredura foi realizada, uma cidade inteira escondida foi revelada com redes de estradas, estruturas de edifícios e muito mais, tudo soterrado sob as árvores por séculos. Isso deixou uma coisa muito clara: só porque não conseguimos ver algo não significa que não exista. Muitas vezes a história permanece oculta sob a terra, aguardando a tecnologia certa para ser revelada. Com essa mesma ideia, um novo passo foi dado em 2025. Desta vez, um drone especial foi enviado para estudar as montanhas, equipado com um radar de penetração no solo muito mais potente do que nunca. Essa tecnologia não só permitia escanear a superfície, como também observar o interior das rochas. Onde antes só havia suposições, agora dados concretos começavam a surgir. E quando esses dados foram analisados detalhadamente, uma montanha em particular chamava a atenção repetidamente. Ao comparar diferentes locais, descobriu-se que os padrões encontrados ali coincidiam com outros, quase como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Esses padrões não se pareciam com formações naturais comuns. Em vez disso, parecia que algo havia sido construído ali deliberadamente. Mas junto com isso surgiu uma nova questão.
Se a tecnologia moderna está apontando para este lugar hoje, será que as pessoas já o conheciam no passado? Ou será que este local só está vindo à tona agora? Será que ele existia em histórias há séculos, mas nunca houve provas concretas agora? Aqui está outra ideia interessante. Será que este lugar se tornou sagrado depois da chegada de Moisés? Ou será que já era considerado especial antes disso? Pense no momento da sarça ardente. Quando Moisés se aproximou daquele fogo estranho, a voz que ele ouviu não disse: "Este lugar se tornará sagrado." Em vez disso, dizia claramente: "Tire as sandálias dos pés, pois a terra em que você está já é sagrada." Isso significa que o lugar já era considerado especial mesmo antes daquele momento. Isso pode sugerir que Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, já era cultuado de alguma forma antes mesmo de Moisés. É possível que Moisés não tenha consagrado um novo lugar, mas sim chegado a um local que já era importante para as pessoas. Essa ideia também se conecta com um período da vida de Moisés em Midian. Após deixar o Egito, ele se refugiou ali e casou-se com uma integrante da família de Jetro, que se acredita ter sido um sacerdote de Midian. Isso sugere claramente que Moisés vivia em um ambiente onde já existiam tradições religiosas. Ele costumava percorrer aquela região como pastor, mas é difícil acreditar que não tivesse conhecimento dos lugares vizinhos. Ele estava entre pessoas que compreendiam muito bem sua terra e suas crenças. Portanto, é bem possível que um lugar como Horebe já fosse significativo para a população local, e Moisés simplesmente a encontrou dentro dessa tradição existente. Com o tempo, a identidade daquela montanha também continuou mudando. No início, a tradição cristã primitiva não se concentrava fortemente em visitar locais físicos específicos. As pessoas estavam mais preocupadas com ideias espirituais. Mas no século IV, ocorreu uma grande mudança quando o imperador romano Constantino o Grande adotou o cristianismo. Depois disso, começaram os esforços para localizar e preservar lugares ligados à Bíblia. E a partir daí, a história começou a tomar um novo rumo. Um ponto de virada importante ocorreu no século IV, quando Helena, mãe de Constantino, iniciou sua busca por locais sagrados por volta de 326 da GC. Seu objetivo era claro: encontrar os locais reais relacionados à Bíblia. Nessa época, monges e eremitas começaram a se reunir perto de uma montanha no Egito conhecida como Monte Si. Eles acreditavam que aquele era o lugar onde Moisés havia testemunhado o milagre da sarça ardente. Gradualmente, uma tradição se formou em torno deste lugar. As pessoas começaram a acreditar que este era o vale onde Deus falou com Moisés. Com o tempo, essa crença se fortaleceu. No século IV, uma pequena comunidade de monges já havia se estabelecido ali. Eles compartilhavam a história deste lugar com os visitantes e mantinham viva a memória da sarça que consideravam sagrada. Então, no século VI, outro passo importante foi dado. O imperador Justiniano I ordenou a construção de um mosteiro fortificado neste local. Hoje ele é conhecido como Mosteiro de São, o Mosteiro de Santa Catarina. Este lugar tornou-se não apenas um centro religioso, mas também um importante polo de conhecimento. Sua biblioteca preserva manuscritos bíblicos muito antigos e escritos cristãos primitivos, sendo considerada uma das bibliotecas mais antigas do mundo. É também onde se acredita que o Poço de Moisés tenha ajudado o povo local pela primeira vez. Mas surge uma grande questão: se os israelitas realmente permaneceram perto de uma montanha, acamparam ali e viveram por quase um ano. Por que não encontramos evidências claras disso? Porque não vemos muralhas ou estruturas sólidas? A resposta está no modo de vida deles naquela época. Os israelitas não eram uma civilização sedentária, não construíam cidades, não tinham casas permanentes, templos ou fortificações.
Eram uma sociedade nômade pastores que viviam em tendas com suas famílias e tribos deslocando-se para onde encontrassem água e pastagens. Segundo a Bíblia, permaneciam em um mesmo lugar por cerca de 1 ano. Mas de uma perspectiva histórica, 1 ano é um período muito curto, especialmente quando nada permanente era construído. Por isso, os vestígios que deixavam eram muito tênues. Especialistas afirmam que esses grupos nômades costumam deixar 4 tipos de vestígios e que, com o tempo, esses vestígios desaparecem com bastante facilidade. Se essas pessoas permanecessem em algum lugar, deixariam marcas. Mas o problema é que esses vestígios não duram muito. O primeiro tipo são as fogueiras para cozinhar. Eles costumavam dispor pequenas pedras em círculo. Mas depois de um tempo, o vento leva as cinzas. A chuva e o tempo espalham as pedras e os animais as pisoteiam. Depois de algumas estações, tudo desaparece. O segundo tipo são os buracos deixados pelas estacas das tendas. São tão pequenos e tênues que são difíceis de identificar. Com o passar dos anos, terra, vento e areia os preenchem e lentamente desaparecem por completo. O terceiro tipo são os fragmentos de cerâmica. Os povos nômades carregavam poucos pertences, então até mesmo sua cerâmica era limitada. Quando quebrava, os fragmentos se espalhavam. Com o tempo, misturavam-se com pedaços deixados por outros grupos, tornando quase impossível dizer a quem pertenciam. O quarto tipo são as fossas de lixo ou latrinas. Em áreas abertas, a matéria orgânica se decompõe rapidamente. Nos desertos, esse processo é ainda mais acelerado. Bactérias, insetos e o tempo trabalham juntos para apagar tudo. Depois de alguns milhares de anos, nada resta visível. E o maior fator é o próprio deserto. Aqui a areia está em constante movimento. Ventos fortes cobrem tudo, e com o tempo todos os vestígios desaparecem. O deserto simplesmente não permite que as coisas durem muito tempo. Portanto, mesmo que uma comunidade nômade tenha permanecido ali por algum tempo, é perfeitamente possível que seus vestígios tenham desaparecido gradualmente. A questão é que o fato de não haver evidências visíveis não significa que nada tenha acontecido. Às vezes, a história permanece oculta sob a terra. Surge então outra grande questão: se um evento tão grandioso quanto o Êxodo realmente aconteceu, o Egito não o teria registrado. Parece razoável. Mas há algo importante a entender aqui. A maioria dos registros do Antigo Egito não foi criada para contar a história completa, mas para exibir poder e glória. Em outras palavras, eles não apresentavam a verdade completa. Eram mais como ferramentas de construção de imagem. Suas inscrições e monumentos geralmente destacavam as vitórias, a força e a grandeza dos faraós. Derrotas, fraquezas ou eventos embaraçosos eram frequentemente omitidos deliberadamente. Portanto, é possível que, se um evento de fato ocorreu, algo que não refletisse bem sobre o Egito, ele simplesmente não tenha sido registrado. É por isso que ainda hoje existem mais perguntas do que respostas sobre todo esse assunto. Se analisarmos a história, veremos muitos casos em que o Egito não registrou eventos que lhe eram desfavoráveis. Tomemos como exemplo os Ixós, um grupo governante estrangeiro que outrora controlou grande parte do Egito. Mais tarde foram expulsos, mas existem poucos registros diretos desse período. A maior parte do que sabemos vem de relatos posteriores ou de outras fontes. Outro exemplo claro é Akenaton. Ele foi o faraó que abandonou os deuses tradicionais e introduziu um novo sistema religioso. Mas após sua morte, governantes posteriores quase o apagaram da história. Suas estátuas foram destruídas, seu nome foi removido e era como se ele nunca tivesse existido. Esses exemplos mostram uma coisa claramente: o Egito não registrava tudo, especialmente eventos que poderiam prejudicar sua imagem. Agora pense nisso.
Se algo como o êxodo realmente tivesse acontecido com um grande número de escravos fugindo desastres naturais e o exército sofrendo perdas, teria sido uma enorme vergonha para o Egito. Nesse caso, a ausência de registros não é surpreendente. Há também muitos casos na história em que uma sociedade inteira parece desaparecer repentinamente, mas na realidade não desaparece completamente. Ela apenas perde sua identidade. Um bom exemplo disso vem de 722 a.C., quando o Império Assírio conquistou o reino do norte de Israel. É daí que vem a história das 10 tribos perdidas. Os assírios tinham uma estratégia específica. Eles removiam os povos conquistados de suas terras natais e os assentavam em regiões distantes. O objetivo era simples dispersá-los de tal forma que gradualmente esquecessem sua língua, seus costumes e sua identidade. Quando uma comunidade é separada de suas raízes e misturada em diferentes lugares com o tempo, sua identidade distinta começa a desaparecer. Algo semelhante aconteceu com essas 10 tribos. Elas foram realocadas para diferentes regiões onde se integraram às populações locais. Alguns adotaram novas línguas, outros novos costumes, e aos poucos sua identidade original foi se diluindo. Portanto, esses povos não desapareceram completamente. Simplesmente se integraram a outras culturas sob nomes diferentes. Agora, se conectarmos essa ideia à história do Êxodo, surge uma semelhança interessante. Naquela época, os israelitas deixaram o Egito e se mudaram para o deserto. Não deixaram para trás grandes cidades, estruturas sólidas ou vestígios permanentes, quase como se tivessem desaparecido do mapa. Por outro lado, durante o período assírio, as pessoas foram fisicamente realocadas e dispersas. Desta vez, as pessoas permaneceram, mas sua identidade foi se apagando aos poucos. Em termos simples, um desaparecimento foi de lugar e o outro de identidade. Em um caso, as pessoas se mudaram para um lugar onde seus vestígios desapareceram e no outro as pessoas permaneceram, mas elas mesmas mudaram. Agora, para melhor compreender toda essa história, há outra ligação importante: os midianitas. Essa era a comunidade entre a qual Moisés passou um tempo significativo após fugir do Egito. Se quisermos entender o Êxodo de uma forma realista, é importante saber quem vivia naquela região na época e como era seu estilo de vida. Descobertas no noroeste da Arábia sugerem que os midianitas viviam lá, mas sua identidade não era definida por grandes cidades ou palácios suntuosos. Eles viviam em pequenos acampamentos temporários e não permaneciam em um só lugar. Eles se deslocavam de acordo com as estações do ano e suas necessidades. Seus acampamentos eram frequentemente montados perto de fontes de água ou rotas comerciais. Um sinal claro de sua presença é a cerâmica. Não eram vasos comuns. As peças de cerâmica apresentavam desenhos em vermelho ou marrom com padrões geométricos em tons claros. Essas peças foram encontradas em diferentes locais, sugerindo que os midianitas se deslocavam por uma vasta área, mantendo ainda assim uma identidade própria. Além disso, escavações também revelaram vestígios relacionados ao cobre, como escória resultante da fundição e partes quebradas de fornos. Isso demonstra que eles não eram apenas pastores, mas também trabalhavam com cobre. Portanto, os midianitas não eram apenas nômades. Em certo sentido, constituíam uma sociedade organizada que sabia utilizar seus recursos de forma eficiente. Ossos de animais também corroboram essa ideia. Restos de ovelhas, cabras e gado indicam que os habitantes da região dependiam em grande parte da criação de animais. Ao mesmo tempo, foram encontrados pequenos sistemas de coleta de água, como poços de pedra ou canais usados para coletar água da chuva ou escoamento sazonal. É evidente que eles haviam aprendido a sobreviver em um ambiente seco. Curiosamente, a maioria dessas descobertas data de cerca dos séculos XV a XIII a.C. E esse é o mesmo período frequentemente associado ao Êxodo. Isso levanta outra questão. Essa montanha tornou-se importante depois da chegada dos israelitas ou já era significativa antes disso?
Algumas pessoas acreditam que a resposta pode estar escondida em seu nome. Uma teoria sugere que o nome Sinai pode estar ligado ao antigo deus lunar mesopotâmico Sin. Naquela época, as altas montanhas eram frequentemente associadas ao céu ou a divindades. Outra teoria sugere que o nome pode derivar de uma palavra hebraica que significa arbusto espinhoso, o mesmo tipo de arbusto que aparece na história da sarça ardente. Alguns também o relacionam a um antigo nome do próprio deserto, refletindo a identidade daquela região. Assim, independentemente da origem do nome, uma ideia persiste: este lugar pode já ter sido considerado especial de alguma forma. Algumas evidências físicas também parecem corroborar essa hipótese. Plataformas e estruturas de pedra com aparência artificial foram encontradas no local. Alguns acreditam que poderiam ter sido antigos altares ou locais de culto. Nas proximidades, ossos de animais também foram descobertos, sugerindo que algum tipo de atividade comunitária ou ritualística pode ter ocorrido ali. Quanto à sarça ardente, ela também pode ser explicada de forma natural. Plantas espinhosas do deserto como a acácia contêm óleos que podem pegar fogo sob calor extremo ou às vezes devido a raios. Portanto, algumas coisas podem parecer milagrosas, mas também podem ter explicações naturais. E é isso que torna todo esse mistério ainda mais fascinante. Para quem presencia um incêndio, uma cena dessas pode parecer muito estranha, especialmente se a vegetação não for completamente consumida pelas chamas, mas apenas parecer estar em chamas. Porém, em regiões desérticas, raios ou incêndios repentinos em condições de seca não são incomuns. Agora, ao conectarmos todas as peças do quebra-cabeça, o quadro começa a ficar mais claro. Por um lado, temos a tecnologia moderna, drones e radares de penetração no solo, revelando coisas escondidas sob a terra. Por outro lado, também entendemos como as pessoas viviam naquela época, nômades sem moradias permanentes, sem muros. Em tal situação, é completamente natural que seus vestígios desapareçam com o tempo. Até mesmo o silêncio do Egito se torna uma pista em si. Se algo acontecesse que contrariasse sua imagem, não se considerava necessário registrar. A história tem muitos exemplos de comunidades inteiras que parecem desaparecer repentinamente. Mas, na realidade, elas se mudam para outro lugar ou se integram a outras culturas. Tomemos como exemplo as 10 tribos perdidas. Elas não desapareceram simplesmente no ar. Com o tempo, eles se espalharam por diferentes regiões. Misturaram-se com outros povos, e suas identidades foram se transformando aos poucos. Assim, ao analisarmos todos esses pontos em conjunto, uma coisa fica clara: a ausência de evidências não significa necessariamente que nada aconteceu. Às vezes as pessoas se dispersam, mudam ou vivem em condições onde o tempo apaga todos os vestígios que deixam para trás. E agora, com as novas tecnologias, talvez finalmente possamos enxergar esses tênues vestígios que antes nem conseguíamos compreender. Lembre-se, o desaparecimento nem sempre significa o fim. O deserto não está vazio. Ele simplesmente manteve suas histórias ocultas até agora. E se você gosta de histórias misteriosas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas.